Queridas amigas, queridos amigos, boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos para mais um estudo, dando continuidade aqui com a obra Nosso Lar, de André Luiz e Chico Xavier. Hoje, dia 11 de março de 2024, e vamos dar sequência para mais um capítulo da obra. Sejam todos bem-vindos, um abraço aos amigos e amigas que acompanham esses estudos em outros dias, que não conseguem estudar aqui online conosco. Fica os nossos votos de muita paz a todos. E o nosso boa noite, nosso abraço aos amigos e às amigas que já estão conectando aqui conosco. A Isabel Rubatino aqui no Insta, a Graziela, boa noite, bem-vindas. Tudo bem, Isabel, de Carandaí, Minas Gerais. A Cida Baldan aqui no Facebook. A Silmara Simões, boa noite. A Graça Barbosa. Querida amiga Silvia Guerra, quem mais aqui? Irani Zucatelli Gaspar, o Anderson Tavares, um abraço, Anderson. A Isabel está dizendo que está sem som no Insta. Ô Isabel, tenta sair e voltar, ver se resolve. Matilde Porto, Franco da Rocha aqui no Face, a Tereza Miliati, a Mari Batista, o Rafael Ducati, nosso amigo aqui pertinho, né, Rafael? O Edson Fukuta, meu abraço a todos, muita paz. O som no Face está normal, né? Estou usando novamente o microfonezinho antigo aqui, que eu acho que pelo menos ele elimina ruídos, né? Não tem um som muito potente, mas evita um pouco do ruído, né? Sejam todos bem-vindos, meus amigos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 28, cujo título é Em Serviço. Assim seja, Edson. Que Deus nos abençoe a todos. Diego Romão, um abraço, Diego, tudo bom? Legal, pessoal. Sempre dou uns minutinhos só para mais pessoas conseguirem chegar, né? Então, Isabel, lá no Insta, então não estava conseguindo, não tinha som. Araújo Tuxa aqui chegando também, se puder me dar um retorno se o som do Insta está funcionando, por favor. Tudo bem? Boa noite, viu? Nós já vamos começar, viu, amigos? Ah, tá bom, muito obrigado, viu? O Henrique Sampaio aqui também, boa noite. Que assim seja, que tenhamos todos bons estudos aqui, né? Então vamos iniciar, pessoal. A gente sempre, né, ao iniciar um estudo, uma reunião, a gente tem o hábito sempre de rogar a Jesus. Obrigado, Rafael. Rogar a Jesus, aos bons espíritos, que nos envolvam com sua santa paz, que nos inspirem para que a gente aproveite bastante o conteúdo que receberemos hoje neste capítulo, que um bom amigo espiritual possa estar junto de nós, de todos nós, nos amparando, nos protegendo e nos inspirando. Em nome de Jesus, nós iniciamos mais um estudo. A Bruna Souza aqui também, boa noite. O José Carlos, bem-vindos. Vamos então começar, pessoal? Capítulo 28, Em Serviço. Lembrando que o André Luiz, no capítulo passado, ele estava iniciando ali o trabalho no Ministério da Regeneração, né? Não sei se vocês se recordam que ele começou até a trabalhar, ajudando ali na limpeza, um serviço muito simples, né? Mas que proporcionou a ele uma alegria muito grande de se sentir útil. Então, ele diz aqui,
Encerrada a prece coletiva ao crepúsculo, Tobias ligou o receptor a fim de ouvir os samaritanos em atividade no umbral. Bom, prece coletiva todos acho que recordam, né? Aquela prece que acontece na colônia todos os dias, por volta ali das 18 horas, no crepúsculo, né? Que o governador faz a prece da governadoria e todos os demais departamentos da colônia participam ali, vamos dizer, online, né? Uma retransmissão em todos os departamentos da colônia e todos participam da prece. Então é um hábito deles, né? Param tudo que estão fazendo nesse horário para participar dessa oração. Então, logo após a prece, diz aqui que o Tobias, aquele companheiro, né, que estava coordenando as atividades, Tobias ligou um receptor. Olha que interessante, né? A gente vai percebendo quantos aparelhos que os espíritos usam para tirar aquela ideia de que é tudo muito fácil, né? Nem sempre o pensamento vai ser fácil para fluir numa dimensão mais pesada ali de umbral, né? Eles têm conexão com espíritos que estão trabalhando no umbral. Então, os fluidos são pesados, né? A atmosfera fica mais pesada. Então, ali, para fluir, né? A conexão de pensamentos fica mais difícil. Então, eles usam de aparelhos para se comunicarem. E está dizendo aqui que ele ligou, então, o receptor a fim de ouvir. Samaritanos era aquele grupo, né? Aquela caravana de espíritos da colônia, que visitam a dimensão de umbral constantemente, visando resgatar espíritos que já estejam em condições de serem recepcionados na colônia, tá? Então mantiveram ali um contato com essa equipe dos samaritanos, para ouvir notícias, como que estava o trabalho no umbral. Justamente curioso, vinha a saber que as turmas de operações dessa natureza se comunicavam com as retaguardas de tarefa em horas convencionais. Outro ponto aqui que mostra organização do serviço, né? Eles têm horários ali mais ou menos determinados para fazerem a comunicação, que fica mais fácil, né? Então, horários mais ou menos planejados. Isso demonstra, né, métodos, organização, para que possa fluir tudo mais facilmente. A Rose chegando aqui no Insta também, pessoal do Face, bem-vindos, viu? Boa noite para todos. Sentia-me algo cansado pelos intensos esforços despendidos, mas o coração entoava hinos de alegria interior. Recebera a ventura do trabalho afinal. E o espírito de serviço fornece tônicos de misterioso vigor. Olha que bonito que ele coloca aqui. Ele estava cansado, né? Porque ele já havia se dedicado bastante ao trabalho ali da limpeza, o trabalho mais pesado, né? Ele estava cansado. Mas em contrapartida, ele dizia, o coração entoava hinos de alegria. Aquela felicidade, amigos, que creio que todos nós já tivemos essa oportunidade de sentir, vez que outra, né? Não vou dizer sempre que é difícil, mas naqueles momentos em que nós pudemos ter participado de um momento de caridade, um momento de auxílio verdadeiro, caridade mais pura e desinteressada, quando a gente sente que fomos úteis para alguém, contribuímos para aliviar a dor do outro, a sensação que a gente sente nessa hora realmente é indescritível, né? Não tem outra alegria que supera essa paz, essa alegria íntima de saber que contribuímos de alguma forma com alguém. Era isso que ele estava sentindo. Mesmo porque, né, eu fico a pensar, a nossa essência, amigos, nós somos espíritos, não podemos esquecer isso. Quando Deus nos criou, Ele colocou em nós da sua essência divina.
Vocês já não ouviram falar que nós somos uma centelha divina, né? A centelha de Deus? Nós temos algo de Deus em nós. E tanto é assim que nós fomos criados para atingir a perfeição, chegar ao nível de um espírito puro. Então a nossa essência é luz, é amor, né? Essências do Criador. E todas as vezes que a gente age nesse sentido, nós sentimos essa conexão forte de alegria, de paz, de felicidade, porque nos conectamos com a nossa essência. E todas as vezes, por outro lado, que a gente se afasta disso agindo mal, né? Agindo de forma a perturbar o ambiente, prejudicando alguém, nós nos sentimos muito muito mal, né? Porque estamos negando nesse momento a nossa essência. Estabelecido o contato elétrico, o pequenino aparelho sob meus olhos começou a transmitir o recado, depois de alguns minutos de espera. Então, logo ali começa o recado que eles esperavam dos samaritanos. E dizia assim: samaritanos ao Ministério da Regeneração. Samaritanos ao Ministério da Regeneração. Muito trabalho nos abismos da sombra. Então, eles relatando que era grande o trabalho daquela noite. Porque algumas vezes eles visitam o umbral e, vamos dizer, praticamente não consegue resgatar nenhum espírito em condição. Porque, amigos, a gente precisa entender o seguinte, o auxílio, para a gente compreender bem isso, pode parecer que eles vão privilegiar algum, né, espírito ou outro. Não é assim. Todos os espíritos que estão ali em dimensão difícil, sofrendo, né, na dimensão de trevas, todos eles são convidados a seguir para uma vida nova. Mas nem todos estão em condições de receber esse auxílio. Porque o espírito que se encontra desesperado, revoltado, carregando ódio, desejo de vingança, esse espírito não está ainda em condições de ser resgatado a uma colônia espiritual. Ele precisa melhorar um pouco a sua condição, né? Não é que ele precisa ficar plenamente em equilíbrio, não é isso. Eles resgatam espíritos bastante, né, desequilibrados emocionalmente, espiritualmente. Mas precisa não ter com ele esses sentimentos ruins, né? Porque muitos deles nem querem ser resgatados. Eles expulsam aqueles trabalhadores do bem, né? Dizem que eles não querem isso. É isso mesmo que o Rafael Ducati está colocando aqui. O auxílio sempre está lá, né? Mas tem que querer ser auxiliado. Eles oferecem o auxílio, estendem as mãos, mas aqueles que querem realmente, né, se propõem uma mudança, se esforçam para viver melhor, eles conhecem, eles percebem quando o espírito já está nessa condição e resgatam. E nessa noite, então, que eles estavam lá, o auxílio foi grande, né? Muito trabalho, eles iam levar muitos espíritos que estavam aceitando ajuda e já em condições de serem resgatados. Aí ele diz assim: foi possível deslocar grande multidão de infelizes, sequestrando as trevas espirituais, 29 irmãos, vejam bem, 29 foram auxiliados, foram resgatados. 22 em desequilíbrio mental e 7 em completa inanição psíquica. Vejam bem, 22 desequilíbrio mental, aqueles espíritos que estão ali confusos, né? Não sabem direito a situação que se encontram, não estão assim perturbados, confusos. E 7, ele diz aqui, em completa inanição. Inanição é uma fraqueza, né? É uma fraqueza psíquica, ou seja, esses 7 estavam completamente assim, alienados, podemos dizer, né? Fracos espiritualmente, mentalmente. Então, eram mais carentes ainda. Deixa-me ver aqui se tem algum comentário mais, que às vezes não consigo perceber na hora. Nosso cunhado aqui, o Luiz Donizete, um abraço, Zete.
Francisco, o Gerson Francisco dos Santos, deixando sua mensagem aí para todos, que assim seja. A Márcia Lima, a Loiva Carnop, a Arnilda Klettenberg, a Zenaide Alexandre, Elizabeth Fonseca, Tereza Miliati, que legal. Quantas amigas aqui e amigos, muito bem-vindos, viu? Araújo Tuxo está dizendo aqui no Insta, que horror. O que leva um espírito a ficar desse jeito? Pois é, né? Uma boa pergunta para a gente pensar. A gente vê falar essa situação de desequilíbrio, né? de alienação, de inanição psíquica, como ele diz aqui, a gente fica a pensar, né? Como a nossa amiga coloca. O que leva um espírito a uma situação dessa? Mas, gente, basta nós olharmos, né, para o quadro da Terra hoje. A gente observa quantas coisas tão distantes ainda do mundo pacífico, né? O mundo de regeneração que nós esperamos. A gente pode dizer, né, amiga Araújo Tuxa, que em todos os sentidos, na corrupção, nos excessos de toda a ordem, nos desequilíbrios que levam prejuízo a outras pessoas, né? Nos crimes, na crueldade que muitos agem, nas perturbações que as pessoas induzem outros, nas deslealdade. São inúmeras, né, as situações de ações muito distantes da lei de amor de Deus. Então, todas as vezes que a gente age muito contrariamente às leis divinas, nós criamos perturbação para nós. E dependendo, né, do nível da persistência dessas atitudes infelizes, né, da constância dessas atitudes infelizes, nós nos perturbamos gravemente. Então o espírito vai perdendo a consciência, né, o domínio da mente, porque ele está em completo descompasso para com as leis divinas, né? E olha só, nossa amiga pergunta ainda, espíritas podem ficar assim, agindo errado? Podemos dizer que sim, viu? Tanto é, pessoal, que a gente não pode ficar tranquilos de achar que somos espíritos, que está tudo certo, né? Existem hospitais específicos para acolher espíritas no mundo espiritual, né? Hospitais de alienações mentais, muitos. Eles dizem, né, os espíritos, porque nós, muitas vezes, pessoal, infelizmente, muitas vezes nós achamos que estamos fazendo tudo certo, mas a gente tem um pouco lá do farisaísmo, né? Nós vivemos às vezes de aparência, a gente vai à casa espírita, mas a mensagem do Cristo ainda não penetrou em nós, a gente vive muito de aparência às vezes, no centro somos uma pessoa, fora do centro outra. Então a gente precisa se cuidar, né? Leiam, amigos, eu digo sempre que tem oportunidade, leiam o livro Voltei, de Irmão Jacó. Livro fininho, que esse espírito vem nos dizer, vem nos alertar. Ele vem nos dizer que ele era um espírita atuante no movimento espírita, né? E ele vem relatar a sua situação de desencarnado em situações tristes, né? Ele não tinha luz espiritual, ele não entendia por que ele não estava bem. E depois foram explicar para ele que ele trabalhou muito no mundo, né, realizando obras do mundo, mas não se transformou por dentro. Ou seja, amigos, é a bendita reforma íntima, né? Se nós não nos melhoramos intimamente, não adianta muito o trabalho externo. Adianta um pouco, mas não muito, né? A gente não desenvolve amor, a gente não consegue perdoar, nós não conseguimos ser tolerantes, fraternos, compreensivos. Se não conquistarmos isso, a evolução por fora é pequena, tá? Amiga Rocha Forte, dando uma passadinha aqui, né, Rocha? Um abraço, viu? Sociedade Espírita Irmã Lavínia. A Silvia Guerra dizendo aqui, penso que no umbral seria como aqui na Terra. Quantas vezes queremos ajudar pessoas amigas em situação difícil aqui
e eles rejeitam ajuda e precisamos aguardar que estejam prontos a receber essa ajuda. Pois é, né? A Silvia Guerra sempre colocações muito sensatas, porque aqui também acontece isso, né? Muito bem colocado. Legal, Araújo, obrigado pelas suas perguntas, viu? Muito boas. Nos leva a pensar, né? O Ailton Cosmo aqui chegando também, um abraço, viu? E a Rocha dizendo, ser espírita não é passe livre para colônias melhores. Pois é, não nos iludamos, né, Rocha? Com o título de espíritas não garante nada, pessoal. Muito pelo contrário. Muito será cobrado a quem muito recebeu. Então estejamos conscientes que precisamos realizar mais, né? Nos melhorarmos, colocarmos em prática os ensinos do Cristo. Aí o Diego Romão está dizendo, ser espírita é seguir os preceitos do Evangelho. Exatamente, né? Esse é o caminho. Continuando então. Nossas turmas estão organizando o transporte. Então eles estavam preparando para transportar aqueles 29 irmãos, né? Espíritos que eles levariam do umbral para a colônia Nosso Lar. Chegaremos alguns minutos depois da meia-noite. Pedimos providenciar. Ou seja, aqui, amigos, um detalhe. Muitas pessoas perguntam sobre o horário, né, na colônia, se eles têm outro horário diferente do nosso. O que eu digo sempre, pelas obras de André Luiz, é que o horário lá é marcado como nosso, 24 horas do dia. A questão diferente é a percepção do tempo, né? Isso é que é diferente. A gente percebe o tempo de uma forma diferente, aqui e lá, mas lá também o sistema, né, o horário, né, as 24 horas do dia são as mesmas nossas, porque a colônia pertence à Terra, né, que tem esse ciclo aí em torno de si mesmo, em torno do Sol, que determina esses períodos da mesma forma aqui e na colônia, tá? Então ele diz aqui, chegaremos depois da meia-noite, o horário como o nosso. Aí ele diz, notando que Narcisa, que era a outra enfermeira ali, e Tobias se entreolhavam fundamente admirados, tão logo silenciou a estranha voz, não pude conter a pergunta, que me desbordava dos lábios. André Luiz achou alguma coisa estranha e queria perguntar. Como assim? Por que esse transporte em massa? Não são todos espíritos? O André Luiz é novato, né? A gente precisa entender que as perguntas dele, de um espírito que ainda não conhece bem, né, a questão, as possibilidades do espírito, né, nessas colônias. Então ele achou estranho porque, sendo espíritos, ele pensou, não podia vir todos volitando, né? Não seria mais fácil do que conseguir alguma forma de transporte para conduzir esses espíritos? E Tobias sorriu e explicou. O irmão esquece que não chegou ao Ministério do Auxílio de outro modo. Conheço o episódio de sua vinda. É preciso recordar sempre que a natureza não dá saltos e que na Terra ou nos círculos do umbral estamos revestidos de fluidos pesadíssimos. Então vejam, não é porque são espíritos que eles vão conseguir volitar em qualquer lugar. Depende da densidade da dimensão em que eles estão, né? Na dimensão umbralina, os fluidos são muito pesados, as mentes ali, né, vibrando baixo, vibrações pesadas, fluidos muito deletérios, né? Fica aquela atmosfera pesada. Então ali o espírito não tem facilidade para volitação. Tanto é que ele dá um exemplo aqui, olha. São aves e têm asas, tanto o avestruz como a andorinha. Entretanto, o primeiro apenas sobe às alturas se transportado, né? O avestruz só vai mais alto se for conduzido. Enquanto a segunda, a andorinha, corta célere as vastas regiões do céu. Olha que comparação bonita. Ele pegou dois pássaros, né, com asas, com possibilidades de voar. Então o avestruz, que é um pássaro ali pesado, né,
Lógico que ele não vai conseguir voar apesar das asas, mas a andorinha levíssima, né? Aquele facilmente voa em alturas e em muitas distâncias. Então, para dar essa ideia do espírito, né, que consegue também volitar ou não, tá? Dependendo da dimensão. A Mari Batista está colocando aqui, lá ninguém dorme. Então, Mari, é o seguinte, o espírito, quanto mais evoluído, Mari, menos necessidade do sono reparador, né? Já vamos ver a sua colocação, Laura. Então, dependendo da evolução, tem espíritos que não dormem. Agora, alguns, Mari, dormem sim, né? Precisam, nem que seja algumas horas, que eles chamam de um repouso, né? Porque não tem o corpo pesado que cansa, mas ele tem um desgaste mental, né? Tem as tribulações que eles enfrentam. Então, eles precisam ali dar uma serenada na mente. Então, costuma ter umas horas de repouso, dependendo do nível evolutivo, tá bom? A Bruna, nossa amiga, sempre trabalhando aqui, né? Dizendo que está fazendo o almoço de amanhã, mas está na escuta. Legal, viu, Bruna? Muito parabéns pelo teu esforço e pela tua dedicação. Fico admirado porque a gente vê o interesse, né? A Bruna ali se ocupando já, cuidando dos afazeres domésticos, pensando já no dia seguinte e mesmo assim dando um jeitinho de acompanhar também. Muito legal. Araújo Tuxa aqui colocando que fez essa pergunta numa outra reunião, né? Por que do aeróbio, já que o espírito pode voar? É justamente nesse sentido, né? É complexo realmente porque a gente pensa no meio mais simples, né? Se ele pode volitar, por que não? Mas a gente precisa entender, pessoal, que assim como aqui na Terra nós dependemos das condições climáticas, por exemplo, né? Lá também é semelhança. Não é porque é espírito livre que ele pode fazer o que ele quer. Ele depende também das condições favoráveis para a volitação. Ana Lúcia Olive está dizendo, sempre que comento as aulas com minha filha, ela faz a mesma pergunta, por que comem, por que precisam dormir? Então, Ana Lúcia, não, é meio estranho realmente, sua filha faz uma colocação sensata, né? Porque o espírito realmente, né, porque, vamos entender, pessoal, essas perguntas são interessantes, porque nós estamos falando de uma colônia pouco evoluída. Nós não podemos esquecer isso, Ana Lúcia e amigos. Nosso lar não é colônia de altas esferas, tá? Apesar dela ser top para nós, né? Todos nós gostaríamos de visitar nosso lar. Mas ela não é colônia de altas esferas, entendamos isso. Colônia próxima da Terra. Então, colônia de espíritos muito ainda, podemos dizer, materializados, apegados às coisas da matéria. Então, por isso que tem essas necessidades, né? Essas dificuldades de volitação, porque é colônia, gente, em dimensão baixa ainda, em esferas mais baixas, tá? Mas, né, Ana Lúcia, muitos espíritos de nosso lar não têm necessidade de alimentar nem de dormir, entendamos isso também. Muitos espíritos dessa colônia apenas se nutrem da respiração e da água, não se alimentam. Nada, né, mais denso, não tem. Muitos. E também não precisam dormir, passam noites e noites seguidas trabalhando, interagindo, tá? Para a gente compreender que depende sempre da evolução, tá bom? O Diego Romão lembrando que nosso lar tem muros de proteção, lá o que vale para a crédito é o bônus hora de trabalho. Legal, isso mesmo, né? Para a gente ver que é uma colônia próxima ali da dimensão de umbral, precisa até das defesas, né? Vamos seguir mais um pouquinho então. E deixando perceber que o momento não comportava divagações, dirigiu-se a Narcisa ponderando. É muito grande a leva desta noite. Precisamos tomar providências imediatas. Serão necessários muitos leitos, murmurou a serva algo pesarosa. Não se aflija, respondeu Tobias, resoluto. Alojaremos os perturbados no pavilhão 7, né, aqueles
22 espíritos, e os enfraquecidos na câmara 33, aqueles outros 7. Então, para a gente ver que havia preocupação de alojar esses espíritos, né? Muitos espíritos chegando de uma vez na colônia, porque às vezes chegam lá 1, 2, 3, né? Ali eles estão preparados para isso. Agora chegaram 29 de uma vez. E outro detalhe, não sei se vocês se recordam do capítulo passado. Muitos trabalhadores ali daquela enfermaria não estavam presentes porque eram justamente esses samaritanos que visitavam o umbral. Então eles estavam ali em poucos servidores, né? Tanto que André Luiz ajuda. Então o atendimento ali estava preocupante, né? Se eles dariam conta de recepcionar todos esses, tá bom? E vejam que eles fazem a separação, né? Também mostra essa organização. Não se colocam todos os espíritos juntos. Depende da necessidade de cada um, né? É como se aqui também, num hospital, nós não temos as divisões, né? O que é UTI, o que é um atendimento mais simples. Então também há essa separação de acordo com o atendimento que vão precisar, né? Resolveremos facilmente a questão da hospitalidade. O mesmo, porém, não se dará no concernente à assistência. Veja, é lógico, né? A hospitalidade, quer dizer, o acolhimento, né? O carinho de receber, o tratamento amoroso para com todos, isso eles ofertariam. Mas a assistência estavam preocupados, se dariam contas, né? Se dariam conta de atender a todas as necessidades ali. Nossos auxiliares mais fortes foram requisitados para garantir os serviços da comunicação nas esferas da crosta, em vista das nuvens de treva que ora envolve o mundo dos encarnados. Tá vendo? Eles estão dizendo aqui de muitos auxiliares que foram chamados para serviço da comunicação nas esferas da crosta, em vista de nuvens de treva que ora envolve o mundo dos encarnados. Dependendo do momento que a Terra passe, né, que a humanidade atravessa, pode ser que destacam espíritos em número maior para nos auxiliar. Então, muitos desses estavam atuando aqui na crosta, né, e não estavam lá presentes para o trabalho. Precisamos de pessoal de serviço noturno, que iriam passar ali a noite em trabalho, né? Porquanto os operários em função com os samaritanos chegarão extremamente fatigados. Eles já imaginavam, né, que aqueles que estavam na dimensão do umbral resgatando os espíritos para a colônia não chegariam em condição de ajudar nesse trabalho, né? Ofereço-me com prazer para o que possa aproveitar, exclamei espontaneamente. Tobias endereçou-me um olhar de profunda simpatia, mesclada de gratidão, fazendo-me experimentar cariciosa alegria íntima. Mas está resolvido a permanecer nas câmaras durante a noite? Perguntou admirado. Outros não fazem o mesmo? Indaguei por minha vez. Sinto-me disposto e forte, preciso recuperar o tempo perdido. Então vejam, André Luiz, amigos, vejam que ele já tinha trabalhado durante o dia. Vocês se recordam que ele foi para esse departamento para iniciar aquele trabalho de observação, ele se entregou ali o trabalho da limpeza, auxiliando aqueles que lá estavam, e agora surgia um trabalho para a noite. E o que ele fez? Se ofereceu para o trabalho. Ele estava ali renunciando às horas de sono. O descanso que ele teria direito, né, porque eles trabalham na colônia 8 horas diárias. Esse é o normal. E ele estava se oferecendo para o trabalho. Vejam que é um novo André Luiz, né? Humilde, sensato, ponderado. Muito disso, amigos, recordemos que foi por causa de Dona Laura, né? Naquela conversa longa que teve com ele,
mostrando a ele que aproveitasse as oportunidades de trabalho, que não desperdiçasse a oportunidade de ser útil. Então ali nós estamos vendo aqui um André Luiz muito diferente, né? Tomando a iniciativa de se oferecer para o trabalho. Ele não esperou que o convocasse, porque Tobias poderia ter pedido: André, você pode ficar à noite? Mas não, ele se adiantou e se ofereceu. A Loiva está confirmando aqui, quanta mudança na atitude de André Luiz. E amigos, destacando até esse ponto, né, que nós estamos chamando a atenção aqui, é isso mesmo, Edson, grande Laura e seus ensinamentos. Aqui, amigos, eu quero destacar um ponto, né, que a gente já começa a perceber em nosso lar. Nós vamos ver isso mais no Mensageiros. O André Luiz completamente renovado, transformado. Mas eu quero destacar o quanto esse espírito André Luiz se progrediu no mundo espiritual, porque isso é exemplo para nós. A gente fala muito de progresso, né? Elevação aqui na Terra, diante das lutas, aqui a gente avança mesmo. Mas também no mundo espiritual, fica muito claro com André Luiz. Esse espírito buscou uma condição muito, né, diferente, devido à sua dedicação, à reforma íntima, como está dizendo o Rafael Ducati. Ele buscou essa transformação, o seu interesse, o seu desejo. E quanto que a gente percebe, né? Quem estuda a série André Luiz vai vendo quanto ele vai progredindo, quanta beleza trouxe André Luiz para nós, né? Um espírito que chegou ali orgulhoso, né, vaidoso, um médico, cientista da terra, né, cheio de vaidades, de arrogância, que praticamente nem considerava as coisas de Deus, né, religiosidade, praticamente nada. Olha quanto que ele se transformou na dimensão espiritual, que serve realmente de exemplo para nós, né? A Silmara Simões pedindo oração, né? Anda muito chateada, com sérios problemas na coluna. Deus te abençoe, Silmara, te dê forças aí, viu, minha amiga? A gente enfrenta os problemas, né? Mas precisamos ter fé, firmeza. Sempre tem lições, né? Para tirarmos de cada situação difícil. Que Deus te fortaleça e que a tua fé possa te auxiliar nessas horas, né? E ao final a gente faz a oração, coloca, né, o copo com água, com certeza um bom amigo espiritual te ajudará naquilo que é possível. A Líria Machado aqui também, boa noite. Vamos à frente. Abraçou-me o generoso amigo, acrescentando: pois bem, aceito confiante a colaboração. Narcisa e os demais companheiros ficarão também de guarda. Além do mais, mandarei Venâncio e Salústio, 2 irmãos de minha confiança. Não posso permanecer aqui de plantão noturno, isso é o Tobias que está falando, em vista de compromissos anteriores. No entanto, caso necessário, você ou alguns dos nossos me comunicará qualquer ocorrência de maior gravidade. Traçarei o plano dos trabalhos, facilitando quanto possível a execução. Então o Tobias, agradecendo, né, a oferta de trabalho de André Luiz, ficou feliz com ele, percebendo ali a transformação desse espírito, e explicou que ele, né, Tobias, não poderia passar a noite ali devido a outros compromissos que ele já tinha assumido. Para a noite, vejam bem, os espíritos, amigos, trabalham incansavelmente, né? A noite para eles é um momento de muita atuação. Então Tobias tinha outras tarefas, mas se colocou à disposição para auxiliar naquilo que fosse preciso, né? Bastaria que se comunicassem com ele. Aí diz assim: e descortinou-se campo enorme de providências. Enquanto 5 servidores operavam em companhia de Narcisa, preparando roupa adequada e petrechos de enfermagem,
Eu e Tobias movíamos pesado material no pavilhão 7 e na câmara 33. Então, as providências que eles já estavam adotando para receber esses 29 irmãos que chegariam do umbral, né? Ele fala aqui preparando roupa, outro detalhe, né? Os espíritos plasmam a roupa com pensamento, sempre aqui diferenciando a questão evolutiva, pessoal, né? Questão do sono, da alimentação, da roupagem, tudo depende da elevação espiritual. Muitos não conseguem, né, por si só. Então precisam das roupas que são produzidas pelos trabalhadores da colônia. Prepararam ali, né, os detalhes da enfermagem, equipamentos e tudo, e moveram, ele diz aqui, pesado material. Estranho falar pesado, né? Porque no mundo espiritual é muito sutil, a matéria é muito leve, né? Mas para dar aquela ideia que diante das coisas do mundo espiritual, é como se fosse algo ali mais denso, vamos dizer, né? Que custasse ali um esforço maior para ser transportado, né? Como ele diz aqui, pesado material. Deixa eu ver aqui, tem uns comentários, o Henrique Sampaio está dizendo, o André Luiz, ele é muito parecido, né, conosco, né? Que tem a necessidade de ajudar, de se sentir útil, bem verdade, né? Nós temos essa necessidade, nós queremos, né, também sermos úteis. A melhor sensação que temos é quando podemos auxiliar a todos da melhor forma possível. Ele, mesmo observando ou ouvindo, já estava praticando a caridade, mesmo sem ele perceber. Legal, Henrique, muito bom. Grande verdade, né? Porque o André Luiz começou observando, mas ele já foi se envolvendo com o trabalho, né? Era aquela observação ativa ali de desejo de ajudar. O Diego está perguntando, nosso lar é uma cidade grande? Então, Diego, ele tem uma informação, Diego, que em nosso lar, naquela época, tá? Não sabemos hoje, atualmente, mas na época do livro parece que tinha mais de 1 milhão de espíritos, tá? Então, assim, é uma cidade espiritual de uma grande proporção, sim, né? O Diego também está citando aqui os livros, né? Legal. Da série André Luiz, facilitando aqui aqueles que quiserem buscar depois para estudo, né? Muito bom. A Celina Maria de Toledo chegando, boa noite. Então, continuando, meus amigos. Não poderia explicar o que se passava comigo, está dizendo o André Luiz. Apesar da fadiga dos braços, né, cansado, experimentava júbilo inexcedível no coração. Aquilo que já comentamos, a alegria de ser útil, né? Na oficina, onde a maioria procura o trabalho, entendendo-lhe o sublime valor, servir constitui alegria suprema. Olha que legal. É isso que o Henrique comentou também de servir, né? Não pensava francamente na compensação dos bônus horas, nas recompensas imediatas que me pudessem advir do esforço. Contudo, minha satisfação era profunda, reconhecendo que poderia comparecer feliz e honrado perante minha mãe e os benfeitores que havia encontrado no Ministério do Auxílio. Olha que legal, né? Ele estava se sentindo muito feliz por perceber que estava sendo útil e que sua mãe e aqueles benfeitores que endossaram, né, o auxílio, que intercederam por ele, ficariam felizes de ver essa sua atitude. Então ele diz, servir constitui alegria suprema, e é uma verdade. Lembremos, Jesus sempre disse isso, né? Jesus dizia, eu vim para servir e não para ser servido. Disse também, quem quiser ser o maior no reino dos céus, seja o servo de todos. Então, amigos, o caminho é esse, é servir. Porque servir é vencer o egoísmo, não é verdade? Quando a gente serve um irmão, verdadeiramente, sem segundas intenções, nós deixamos de pensar em nós mesmos.
Então, servir é antídoto para o egoísmo. É a caridade verdadeira, né? Por isso que o Espiritismo coloca, fora da caridade não há salvação. O caminho é esse, é pensar no outro, não vivermos apenas para nós mesmos, né? Aí ele diz, deixa eu ver aqui, a Conchita Bush também chegando, dizendo que vai assistir depois completo. Muito bom. Obrigado, viu, Conchita? Boa semana para você também. Ao despedir-se, Tobias voltou a abraçar-me e falou: desejo a vocês muita paz de Jesus. Boa noite e serviço útil. Amanhã às 8 horas você poderá descansar. O máximo de trabalho cada dia é de 12 horas. O máximo, né? Falei em 8, mas tem hora extra. Mas estamos em circunstâncias especiais, porque vejam, na Colônia Nosso Lar eles pedem 8 horas de trabalho diário, com a possibilidade de até mais 4 extras, 12 horas. Mas aqui ele está dizendo, estamos num período de circunstâncias especiais. Então André Luiz iria trabalhar o dia e a noite, né? Excepcionalmente, porque eles respeitam o repouso, né? Não forçam demais ali cada um, mas aceitam a contribuição, porque o espírito consegue isso, se quiser, né? Então foi ali um gesto de sacrifício da parte do André Luiz e da Narcisa, né, que ali estava também. A Leonora Castro, boa noite, viu? Bem-vinda. Respondi que as determinações me enchiam de sincero contentamento. A sós, com o grande número de enfermeiros, passei a interessar-me pelos doentes, com mais carinho. Dentre as figuras de auxiliares presentes, impressionou-me a bondade espontânea de Narcisa, que atendia a todos maternalmente. Então ali, né, já começando o trabalho noturno, o André Luiz dizendo que ele passou a se interessar pelos doentes com mais carinho. Olha que bonito isso. Amigos, isso é o que faz a diferença. Porque ele poderia, né, atender ali os necessitados mecanicamente, só ver o que precisa, né, fazer ali o atendimento rápido, passando de um por um sem muita preocupação, mas ele está dizendo, passou a se interessar com mais carinho, com atenção, né, com carinho, com amor. Isso faz a diferença. Essa é a caridade verdadeira. E ele está dizendo da Narcisa, né, o espírito ali feminino que atendia maternalmente. Aí a diferença, né, das mulheres, né, do espírito que atua muito ainda no sexo da feminilidade, que tem esse potencial muito maior, né, que os homens chamados aí, né, que atuam na masculinidade. Porque a mulher tem esse amor maior, esse amor maternal, né, que nós homens precisamos muito aprender com isso. Atraído pela sua generosidade, busquei aproximar-me com interesse. Não foi difícil alcançar o prazer de sua conversação carinhosa e simples. A velhinha amável semelhava-se a um livro sublime de bondade e sabedoria. Então ele ali destacando, né, as qualidades de Narcisa, pela sua bondade, pelo seu carinho, né? Era um espírito com sabedoria, sabia como agir e, além disso, ofertava também esse amor que faz toda a diferença, né? Deixa eu ver aqui no Face, parece que tem mais algum comentário da Celina. Deixa eu ver antes aqui se tem alguma outra coisa. A Celina de Toledo está dizendo, a necessidade do descanso é devido ao socorro de espíritos com desencarne doloroso ou trágico? A necessidade do descanso, Celina, ela está dizendo, demanda muita energia do espírito. Essa necessidade do descanso, a gente tem que pensar assim, né? Como eu já disse, o espírito não tem o corpo pesado mais como o nosso, né? Ele tem um corpo espiritual que é sutil, que é mais leve. Então não gera desgaste físico, né? Podemos assim dizer, o desgaste do corpo pesado. Mas seria, Celina, a necessidade do descanso, porque o espírito
lida, né, como você está mesmo dizendo, não só isso, como outras demandas, o espírito lida com situações difíceis, né? Os espíritos lá atendem situações complicadas, se envolvem com os dramas de cada um daqueles irmãos, trabalham, assim, acompanham junto a história deles, tentam ali agir da melhor maneira. Então existe um desgaste, né? Se a gente pode dizer emocional, mental, espiritual, que também gera. E outra coisa, a gente não pode se esquecer, né? Existe um desgaste também só pelo fato de pensar muito, de raciocinar demais, de exercitar muito o cérebro, também existe um desgaste. A gente pensa muito em desgaste físico, né? Mas existe o desgaste mental. Então, lidando com as situações adversas, né? Eles precisam de um tempo, não é assim para descansar do cansaço chamado físico que a gente tem. É um descanso para serenar a mente, entendeu? Para que a mente repouse um pouco mais tranquila, deixe de ficar tão atribulada com tantos problemas, entendeu? Que esteja ali um momento de mais serenidade. Isso, desgaste de energia, está dizendo aqui a Mari Batista. Nesse sentido mesmo. Vamos seguir mais um pouquinho? Mas, ele diz, mas a irmã aqui trabalha há muito tempo? Perguntei a certa altura da palestra amistosa. Sim, permaneço nas câmaras de retificação em serviço ativo há 6 anos e alguns meses. Entretanto, ainda me faltam mais de 3 anos para realizar os meus desejos. Olha que legal. Ela está dizendo que já trabalhava então há 6 anos e pouco, quase 7 anos. Mas faltavam ali 3 anos. Por quê? Dá 10 anos, né? O que seriam esses 10 anos? Ela teve como que uma tarefa programada para 10 anos. Vamos entender o que é isso. A Bruna Souza está dizendo, os trabalhos dos amigos de luz para os que descansam é incessante. No livro de André Luiz, Os Mensageiros, fala até das camadas de luz que eles precisam receber. Isso que a Bruna está colocando é bem verdade, né? Os espíritos trabalhadores do bem, né? Eles nos auxiliam em muito, né? A atividade deles é intensa, né? No sentido de vários trabalhos, em vários sentidos, né? Sempre ofertando essa ajuda. Então eles precisam também repor essa energia aí que desgastam, né? O Edson está dizendo, Paulo San, olha que legal. Posso te fazer uma pergunta fora do tema? Qual a sua opinião pessoal da prece coletiva, mas de forma individual, que muitos de nós fazemos às 18 horas? Então, Edson, eu sei dessa oração que muitos propõem, né, que outros se engajem também nesse propósito, de orar todos no mesmo horário, né, em prol de uma vibração pela paz, né, pelo auxílio de outros. Então, eu particularmente entendo que é algo que faz sentido. Porque se for uma oração realmente direcionada para aquele propósito, né, alinhada com aquelas outras mentes que oram também naquele momento, vai ter uma proporção, uma força maior. Essa oração, ela vai carregar, né, um potencial de vibração muito mais forte, né? Ela vai se unir as vibrações daquelas mentes no mesmo ideal, serão unidas e fortalecidas para atingir o objetivo, né, com uma força maior. Então eu creio que se a oração for realmente sincera, se a pessoa emite ali, né, um pensamento com desejo de auxiliar naquele propósito que é estabelecido, né, para estabelecer a sintonia, realmente vai atingir um objetivo maior, né? O Diego Romão dizendo, o mundo espiritual é matéria quintessenciada, né? Isso nesse sentido. Uma matéria muito mais sutil, né? É uma transformação do fluido cósmico no sentido aí de uma matéria fluídica, né? Quintessenciada é o termo que Kardec usa também, muito bom.
Que mais aqui? Bom, ela falou então que ela trabalhava 6 anos e quase 7 anos e precisava trabalhar mais 3. Legal, Edson. Por que será esses 10 anos, né? Aí diz assim: ante a silenciosa indagação do meu olhar, falou Narcisa amavelmente: preciso de um endosso muito sério. O que quer dizer com isso? Perguntei interessado. Preciso encontrar alguns espíritos amados na Terra para serviços de elevação em conjunto. Olha que legal. Ela então dizendo que tinha um desejo, né, de encontrar-se com espíritos que estão aqui encarnados para prosseguir numa tarefa de elevação em conjunto. Ela estava, de certa forma, longe deles temporariamente, né? Ela queria estar junto, reencarnar junto deles. Deixa eu ver aqui antes, na Ana Lúcia está dizendo, no catolicismo, 18 horas é a hora da Ave Maria. Aqui perto da igreja toca a música, ouço de casa. Então, tá vendo, Ana Lúcia? É mais ou menos, parece que capta a ideia, né? Que 18 horas é um horário bastante, assim, interessante para a prece, né? Porque a Ave Maria é um momento belíssimo, né? Todas as vezes que a gente ouve a Ave Maria é de arrepiar, né? A gente sente uma vibração boa. Então, para a gente entender que não importa os rótulos religiosos, né? Não importa se é o catolicismo, se é o espiritismo, se são os evangélicos, quaisquer que sejam as religiões, o importante é que nós nos unamos, né, nesse ideal de maior religiosidade, é isso que importa, né? A Bruna está dizendo, interessante quando estamos envolvidos com a espiritualidade, ficamos mais seletivos a entrar em determinados ambientes, nosso corpo fala de forma mais aguçada. Isso que a Bruna fala, principalmente os médios, né, Bruna? Que captam ali a vibração do ambiente, né? Sente ali se o ambiente não está muito legal, é o que chama psicosfera, né? Aquela energia que está vibrando no momento ali, né? Legal, Mari. O pai assistia todos os dias, né, Ave Maria, muito legal. E o Diego dizendo que o culto de Eurípides Barçanufo em Sacramento era às 9. Então, mais uma informação interessante, porque Eurípides Barçanufo foi um espírito de grande elevação, né? Um missionário que veio entre nós também. Bom, então ela vai explicar aqui que ela queria encontrar amigos, né, que estavam reencarnados, ela fazia um pedido para conviver com eles, né? Tipo assim, reencarnar junto deles. E aí diz assim, por muito tempo, em razão de meus desvios passados, roguei em vão a possibilidade necessária aos meus fins. Vivia perturbada, aflita. Aconselharam-me, porém, a recorrer à ministra veneranda. A gente vai ouvir, amigos, mais à frente um capítulo especial aí falando da ministra veneranda. Mas só para adiantar muito pouco, é um espírito de uma elevação maior que atuava na colônia Nosso Lar, não sei se até hoje, mas nessa época, né, habitava Nosso Lar, auxiliando a colônia. Essa ministra veneranda, uma das poucas habitantes da colônia que já tinha visto Jesus, só para a gente ter uma ideia de que espírito elevado é esse. Então, a veneranda orientou então a Narcisa, né? Nesse sentido, porque a Narcisa está dizendo que ela já tinha errado muito, ela já tinha se desviado do caminho mais certo, né? E ela tinha pedido em vão a possibilidade que ela queria de se juntar àqueles outros entes queridos. Então a ministra vai dizer aqui, aconselhou-me, porém, recorrer à ministra veneranda e nossa benfeitora da regeneração prometeu que endossaria meus propósitos no Ministério do Auxílio, mas exigiu 10 anos consecutivos de trabalho aqui, para que eu possa corrigir certos desequilíbrios do sentimento. Olha que interessante. Ela pediu então para a veneranda atender ela fez um pedido, né, para a veneranda autorizar essa reencarnação dela junto desses entes queridos. Mas como ela tinha se desviado muito do caminho
tinha agido mal nas últimas reencarnações, a veneranda orientou que ela trabalhasse por 10 anos consecutivos ali na regeneração, com o propósito, veja bem, amigos, qual é a orientação, por que ela orientou isso? Está dizendo aqui, para que pudesse corrigir certos desequilíbrios do sentimento. Ou seja, ela tinha, né, bagunçado os sentimentos dela. E trabalhando junto daqueles necessitados da regeneração, ela iria, diante das dores alheias, né, diante do sofrimento daqueles irmãos que ela atenderia, ela iria trabalhar os seus próprios sentimentos. Ela iria desenvolver mais compaixão, mais amor ao próximo, mais fraternidade, para que aí ela pudesse vir à reencarnação de uma forma mais produtiva. Vejam que sabedoria, né? E ela diz assim, no primeiro instante, quis recuar, quis recusar. Ela achou muito, né? Trabalhar 10 anos para ter o pedido atendido, considerando demasiada a exigência. Depois, vejam o que ela diz agora, depois reconheci que ela estava com a razão. Afinal, o conselho não visava a interesses dela, da veneranda, e sim ao meu próprio benefício. Quer dizer, a ministra aconselhou para que ela, Narcisa, pudesse melhorar seus sentimentos. É só em favor de Narcisa que foi essa orientação. E ganhei muito, diz ela, aceitando-lhe o parecer. Sinto-me mais equilibrada e mais humana. Olha, amigos, sinto-me mais equilibrada e mais humana. Vejam a importância de um trabalho na espiritualidade. Desenvolveu mais humanidade, mais amor ao próximo. A hora que um espírito desse vem para a reencarnação, a probabilidade de êxito é muito maior, porque traz bons sentimentos, né? E creio, viverei com dignidade espiritual minha futura experiência na Terra. Ia manifestar profunda admiração, diz André Luiz, mas um dos enfermos próximos gritou, Narcisa, Narcisa. Não me cabia reter por mera curiosidade pessoal aquela irmã dedicada, transformada em mãe espiritual dos sofredores. Veja que capítulo bonito também esse, né? Essas lições que nós vamos aprendendo aqui com esse livro. Deixe-me ver aqui mais alguns comentários aqui no Face. O Henrique está dizendo aqui, tio, uma dúvida. Uma pessoa que bebe ou fuma ou usa qualquer tipo de droga, mas continua fazendo o bem ao próximo, faz caridade, ela terá um destino bom ou ruim? Ela irá por umbral ou por fazer mal ao seu corpo? Ou irá pesar como uma balança e irá ao plano espiritual como o nosso lar? Henrique, é o seguinte, boa pergunta, né? Porque ele está colocando uma situação assim, a pessoa é caridosa, mas tem vícios, né? Viciações que prejudicam o próprio corpo. Então, Henrique, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque as ações caridosas que essa pessoa fizer, veja bem, se for caridade verdadeira, pessoal, eu até estou preparando uma palestra que eu devo fazer em breve, uma palestra que eu vou abordar esse tema, a verdadeira caridade, porque eu acho que é muito importante nós compreendermos bem isso. Então, se essa pessoa faz a caridade verdadeira com amor, é lógico que isso vai falar muito alto, Henrique, para esse espírito ao desencarnar. A caridade vai proporcionar uma paz íntima, né? Uma condição, porque isso aí não é outros que vão oferecer o prêmio pelaquela atitude. É o próprio espírito que desenvolve esse sentimento de paz, né? Então, esse espírito já está buscando uma condição boa com a sua atitude. Mas se mesmo assim ele se entrega às viciações, é meio estranho, né? Porque quem se move de amor dificilmente se entrega aos vícios. Mas considerando essa possibilidade,
o que poderia acontecer, Henrique, é que com as viciações ele abreviasse a vida, né, maltratando o corpo e sofresse de uma desencarnação precipitada e assim como André Luiz, né, ser considerado tipo um suicida inconsciente, involuntário. É que as duas coisas não combinam muito, entendeu? Mas seria nesse sentido. Teriam, por um lado, a bênção da caridade que praticou, mas por outro, sofreria com a atitude equivocada das viciações. A Celina está dizendo, se puder responder, se acordarmos às 3 horas da manhã, é para orar ou rezar? Pois seria uma guerra espiritual que acontece às 3 horas da madrugada? Então, Celina, eu já ouvi alguns comentários de que às 3 horas é um momento meio tenso aí da noite. Não vou te afirmar isso, não li nada assim que podemos confiar plenamente, se alguém tiver alguma fonte segura, né? Mas não vou te afirmar, não vou dizer, para falar achismo, prefiro não dizer, né? Mas digo assim, se acorda nesse horário, pensemos assim, façamos uma oração de novo ali, rápida, né? Elevemos o pensamento a Deus, pedindo para que tenhamos a continuidade do sono tranquilo, né? E voltemos a dormir em paz, sem pensar muito nisso. Vamos ver aqui. O Ailton está dizendo que já ouvi algumas religiões garantindo pôr o camarada do ladinho de Deus. É muita infantilidade. A Lourdes Galvani também, boa noite, Lourdes. O Edson dizendo, a paz começa em nós, né? Pois é. A Graça Barbosa, obrigado, Graça, boa noite, viu? A Ana Lúcia, obrigado, completamente diferente você ler um livro e estudar um livro. Então, isso que eu me propus a esse estudo, né, pessoal, que a Ana Lúcia está colocando. Porque eu percebo isso, quando a gente lê um livro, a gente tem a tendência a ler muito rápido, né? A gente vai lendo ali na sequência e parece que meio que querendo passar logo para o próximo capítulo. E aqui nós estamos lendo pausadamente, né? Lê um trechinho, comenta. Então acho que isso que a Ana Lúcia coloca é muito verdadeiro, né? A gente estudar um livro, a gente vai absorver muito mais, né? Conversando, parando para pensar numa palavra, numa frase, né? Numa ideia, correlacionando com outras coisas. Então, que bom, né? Que se a gente estiver alcançando esse objetivo aí, fico feliz. E assim, então, pessoal, agradeço a presença de todos, mais um estudo que conseguimos realizar aí com as bênçãos de Deus. Na próxima semana vai ser capítulo 29, a visão de Francisco. Muito interessante esse capítulo. O Ailton está dizendo aqui, eu quando estou estudando separo um caderno e vou fazendo anotações à parte, ajuda a fixar o estudo. Que legal, né? Eu anoto no próprio livro, viu, Ailton? Vou mostrar aqui para vocês, pessoal. Meu livro é assim, ó. Tem anotações, tem destaques, né? Apesar que ficou invertido aí, né? Mas eu acho que a gente estudar é isso. Antigamente eu nem encostava, né, a caneta no livro, o lápis, mas hoje eu acho que o estudo é para ser anotado mesmo, né? Fazer anotações, observações, é assim que a gente aprende mais. Obrigado, Rose. Muito obrigado aí pela tua presença, pela participação. Obrigado a todos. A Mari Batista está dizendo estudo maravilhoso, termina muito rápido. Que bom, se está passando rápido é porque está bom, né? Fico feliz. Pessoal, a semana que vem não tem uma notícia muito boa. Pode ser que eu não consiga realizar o estudo, porque estou em vias aí de fazer uma viagem, tá? Mas eu vou divulgar depois, tá bom? Só quero aqui antecipar, para que vocês já vão treinando aí o perdão, para me perdoar se eu não conseguir fazer o estudo da semana que vem, tá bom? Peço já o perdão antecipado, para vocês exercitarem o evangelho aí do perdão, tá bom?
Vamos então fazer a nossa prece final. Aqueles que quiserem colocar a sua água, pedindo a um bom amigo espiritual possa fluidificá-las, né? Olha lá o Edson, vamos viajar juntos. Vou numa viagem aí vamos ver se vai dar certo, né? Uma coisa rápida aí, mas se der certo eu não conseguirei fazer. Obrigado, Ercília, dizendo que ficaremos com saudade, né? Eu também, para mim, gosto muito desse estudo, não gosto de faltar nenhum dia de estudo não, mas em determinados momentos às vezes a gente não consegue, né? Mas vamos ver como vai ser, eu vou divulgar ainda mais para frente. A Silvia dizendo, meus livros são marcados com marca-texto, que é muito bom também, né? Ajuda muito quando precisamos de algum esclarecimento. É isso que é legal, pessoal, marquem mesmo, né? Façam anotações, escrevam, o marca-texto, que é bastante interessante também, isso aí ajuda muito. Obrigado, Helena Neves, obrigado, Lourdes, que assim seja. Vamos fazer a nossa oração final, então, pessoal? Senhor Deus, nosso Pai, de infinito amor, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor infinito por nós, indistintamente. Obrigado, Senhor, pelas tuas leis tão maravilhosamente perfeitas e sábias, que nós começamos a entender que foram criadas para nossa felicidade. Leis que cuidam da nossa paz, da nossa harmonia, leis que nos trazem de volta para o melhor caminho quando dele nos afastamos, leis que nos ajudam a crescer espiritualmente, em sentido ao teu amor infinito, em sentido à felicidade plena e verdadeira. Obrigado, Deus, nosso Pai, pela nossa vida, que hoje, com a doutrina espírita, entendemos um pouquinho melhor que, apesar das tribulações, das dores, das lutas, nós já compreendemos que essa vida está permeada da sua infinita misericórdia, nos facilitando quanto possível a conquista das virtudes, a reparação do passado de erros e a busca da luz espiritual. Obrigado, Pai amoroso, por mais este dia de vida, por mais este momento que estivemos reunidos em Teu nome, que tenhamos uma noite abençoada e que cada dia da nossa vida possa ser aproveitado da melhor maneira, com esse olhar de espíritos imortais que somos. Permita, Pai, que um bom amigo espiritual derrame suas bênçãos sobre essas águas que aguardam, que possam nos fortalecer, nos tranquilizar, nos inspirar para um caminho melhor. E em Teu nome, Senhor, muito agradecidos, encerramos mais este encontro. Que assim seja. Obrigado, Bruno, dizendo aqui gratidão, amigo Paulo. Oportunidade que temos de aprender essas lições com você. Temos uma ótima didática e muito atencioso conosco. Obrigado, viu? Muito obrigado pelo carinho. Obrigado a todos, Irani, Silvia, Anderson, Edson, Gorete, a Rose aqui também no Insta, todos os amigos e amigas que participaram conosco. Minha gratidão a cada um de vocês, Rafael, Mari, Ailton, Marcelima, quantos amigos aqui conosco, né? Todos que estão aí também quietinhos, que não se manifestam muito, mas sei que estão atentos aí no estudo, né? A Ercília, a Leonora, o Henrique. Muita paz, meus amigos. Muitas bênçãos de Deus na vida de todos nós. Que o Evangelho do Cristo possa cada vez mais brilhar dentro de nós. Que a cada dia nós estejamos mais envolvidos com a mensagem de Jesus.
que a cada dia de nossa vida entendamos que o caminho de paz é com o Evangelho. Não importa outras coisas mais que o Evangelho. Se nós estivermos dispostos a seguir esses ensinos do Cristo, com certeza aproveitaremos bem a nossa existência. Muita paz a todos, muitas bênçãos de Deus. O Henrique está dizendo aqui que hoje até os cachorros assistiram a aula. Que bom, né? Até os bichinhos querem esses momentos de paz. Meus amigos, boa noite para todos. Fiquem com Deus. Quarta-feira temos encontro também, aqueles que estudam, né? Uma lição de Emmanuel na próxima quarta, tá bom? Pela página Espiritismo Brasil Chico Xavier. Então, até o próximo encontro. Muita paz. Que Deus nos abençoe sempre. Um forte abraço a todos.